repetitivos, a sentença deferiu o pleito no sentido de estender temporalmente o pagamento dessa pensão. Não há base legal alguma, e a administração é guiada toda ela pelo princípio da legalidade. Então, a causa de pedir é curso universitário. Está cursando a universidade, então o que ocorrer primeiro? Ou a conclusão do curso, ou o atingimento da idade de 24 anos. Como se isso encontrasse por ocasião da morte do instituidor. Tempus regit actum. A lei vigente para a concessão do benefício de pensão por morte é aquela vigente no tempo do óbito do instituidor. Súmula 340. Pois bem, então, cumpre investigar a lei vigente ao tempo do óbito. Né? No âmbito do regime geral de previdência social, o artigo 201 da Constituição diz: a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, como sabemos, nos termos da lei. Ele coloca assim, nos termos da lei. E essa lei, né, é referida pela própria Constituição, como sabemos, é a lei que regulamenta os benefícios da Previdência, estipula quem são os dependentes, os beneficiários, Lei 8.213, Lei dos Benefícios da Previdência Social. No que toca à pensão por morte, o texto legal afirma que esse benefício se estende aos dependentes e deixa claro o momento em que essa pensão é extinta. Essa pensão é parágrafo 2º, artigo 77. A parte individual da pensão extingue-se, inciso 2º, para o filho, a pessoa, ele é equiparado ao irmão de ambos os sexos pela emancipação ou ao completar 21 anos de idade. 21 anos de idade. Diante, senhores jogadores, de diversas centenas, não sei se posso dizer milhares, de demandas idênticas a essa, desembargador Fernando Lopes, em que se pleiteia a continuidade da pensão até o atingimento da idade de 24 anos, ou conclusão do curso universitário, sem base jurídica alguma, a questão acabou desaguando no STJ, dada a multiplicidade, a recorrência da matéria. O que foi que o STJ decidiu? Tema 643, peço a atenção de Vossa Excelência, para o que decidiu o STJ, recursos repetitivos vinculantes por essa natureza. Leading case, recurso especial 1.379.802, relator ministro Arnaldo Esteves Lima, primeira sessão. Já tem mais de 10 anos esse julgado. Mais de 10 anos. Abre aspas, tese firmada pelo STJ. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário maior de 21 anos e não inválido diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao judiciário legislar positivamente, usurpando função do poder legislativo. E, como sabemos, o CPC ele exorta juízes, enfim, tribunais, a observar precedente qualificado, 927. Juízes e tribunais observarão acórdãos em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. Então, aqui, os casos em que eu já tive a oportunidade de sustentar, eu tenho colhido o seguinte cenário. Eu vou falar da minha própria experiência, atuando. Sexta Câmara de Direito Público, deixa eu só ver a data do julgamento, né? Sexta Câmara, um julgado recente. Desembargador Joaquim Santana, o relator, diz o seguinte: apelação civil previdenciária, ação de manutenção de pensão por morte, estudante universitário, limite temporal, 21 anos de idade, prorrogação do benefício até os 24 anos ou até a conclusão do curso superior, impossibilidade, falta de previsão legal, tema repetitivo 643, citei há pouco, sentença mantida, sentença de improcedência. E disse o desembargador Joaquim Santana: é inviável a concessão, prorrogação de benefício de pensão por morte ao filho maior de 21 anos de idade, ainda que estudante universitário, por falta de previsão legal, recurso conhecido de desprovido de ação unânime. Segunda Câmara de Direito Público, desembargador Oliveira. Não citei a referência, né, da Sexta Câmara. Perdão. Apelação 080-16-20, dígito 45 de 2020, agora da Segunda Câmara. Ementa, agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer benefício previdenciário, pensão por morte, filho maior de 21 anos, estudante universitário, na data da propositura da ação de piso. Precedente qualificado do STJ, tema 643, abre aspas, ele cita a tese. E aí diz, recurso conhecido e provido do ente público. Agravo 070-71, 13, dígito 25 de 2019, julgado em 2 de julho de 2020. Tem um outro também,
do desembargador Oliveira, no mesmo sentido, vou me abster de ler, e a da primeira e quarta Câmara, praticamente todas as câmaras. Quarta Câmara, pensão por morte, filho, estudante universitária, prorrogação do benefício até 24 anos de idade, impossibilidade, falta de previsão legal, precedentes do STJ e do TJPI. Havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida à filha inválida ou até que ela complete 21 anos de idade, não há como, sem amparo legal, estendê-la até os 24 anos de idade, quando a beneficiária for estudante universitária. Agravo o instrumento aqui, deixa eu só pegar a referência, Vossa Excelência, é o agravo de instrumento 0022-193, dígito 43, 2016, julgado em 29 de novembro de 2017, relator desembargador Otton, quarta Câmara. E finalizo. Primeira Câmara, também, os filhos menores de 21 anos não emancipados de qualquer condição fazem jus à pensão por morte. Todavia, cessa-lhes o direito, perdendo a condição de dependente, ao completar a idade limite de 21 anos, salvo em caso de invalidez, circunstância essa não verificada na presente demanda. Desembargador Haroldo Oliveira Reim, primeira Câmara, julgado de data longínqua, 12 de agosto de 2014. Agravo instrumento 2013, final 009007, dígito 0. Com essas considerações, senhor presidente, desembargador Grimaldi, desembargador Fernando Lopes, se requer o provimento do apelo do ente público, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos autorais. Muito obrigado. Desembargador Irimar, com a palavra. Não, senhor presidente. A questão aqui é de direito intertemporal. Como bem disse o doutor Marcelo, se aplica aos casos de pensão, a lei vigente à época do óbito do titular. Então, eu conheço o presente recurso, o falecido era auxiliar de tributos estaduais aposentado, foi reconhecida a dependência econômica da parte demandante, né? Isso não está nem em discussão, mas eu circunstanciei aqui. Ela não se contenta, a parte demandante não se contenta com a limitação etária, e, por conseguinte, pelo encerramento dos pagamentos previdenciários, ao defender a tese de que ainda depende do alívio de benefícios para custear suas despesas, notadamente com alimentação e estudos. Conforme informações colhidas nos autos, a demandante nasceu em 15 de julho de 98 e ofere a pensão desde 4 anos de idade, mediante a anuência de todos os órgãos competentes, por se enquadrar como dependente do servidor público falecido. Desenvolvendo a sua vida, pelo que se presume, a parte demandante evoluiu em seus estudos, cursando atualmente medicina em centro universitário localizado no estado da Federação, em outro estado da Federação, tendo que desembolsar, por não ser a instituição de ensino superior pública, determinada soma em dinheiro para custear as despesas de ensino, sem cogitar alimentação, etc. Nesse ponto, reputamos que o benefício previdenciário serve por existir notícia de outras fontes de renda para a mantença da parte demandante, notadamente de ensino, sendo de incerta reparação as consequências advindas da ausência dos recursos financeiros para cobrir sua despesa, como, por exemplo, pagamento das prestações mensais do curso superior, que importará conclusivamente em sua interrupção. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o direito de pensão por morte do menor sob guarda, trata aqui da questão, mas, como disse, ela não é decisiva para o desdém da presente demanda. Por seu turno, a Constituição Federal foi bastante clara que, independentemente do período de alteração legislativa, o menor sob guarda também ainda é o mesmo tema, não está em... trago aqui também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, no ponto que realmente interessa a presente demanda, eu digo que a súmula 362 do STJ, invocada pela fundação demandada, temos que a lei nova, que é a lei que vigorava quanto da concessão do benefício, era de número 4.051 de 86, que em seu artigo 12, inciso 4, parágrafo 5º, declarava como dependente o filho e o equiparado até 21 anos de idade,
ampliando-se a idade para a configuração da dependência para 24 anos, em caso de ser solteiro e estudante do segundo grau ou universitário. Essa era a lei vigente ao tempo do óbito. Por equiparado, a lei previa o menor que se ache sob tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. Artigo 12, parágrafo 1º, inciso 3º. Com o advento da Lei 4.000, aliás, da Lei Complementar 40 de 2004, suprimiu-se a prorrogação aos maiores de 21 anos da condição de dependente ao filho e equiparado, que é fato incontroverso nos autos. Assim, ao tempo da concessão da pensão por morte, a Lei 4.051, então vigente, assegurava a ampliação da idade em caso de dependente solteiro universitário, sendo atualmente o caso da dependente, da demandante, não podendo atingi-la posterior lei prejudicial. Eu trouxe a Lei Federal 9.717/97, que trata das normas gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, dos servidores públicos de todos os entes da federação, não obsta o direito da demandante, pois, como bem ressaltado, tanto pela parte demandada como pelo parquê, vedou no artigo 5º somente a concessão de benefícios não previstos na Lei 8.213 de 91, que, ressalte-se, prevê no seu artigo 18, inciso 2, o benefício de pensão por morte em favor dos dependentes dos segurados. Inclusive, transcrevo aqui no meu voto. Então, ressalta-se que a lei federal já citada, 9.717 de 97, por se tratar de norma geral, permite aos entes da federação legislar de maneira suplementar, conforme autoriza o artigo 24, inciso parágrafo 2º da Constituição Federal. Em outras palavras, a vedação da criação de benefícios não importa na interpretação de que invalidou-se genericamente todas as leis dos entes da federação que versem sobre a concessão de benefícios, até porque o parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal preconiza que, entre aspas, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Em suma, a Lei 9.717 não afetou a ampliação da dependência prevista na Lei Estadual 4.051, alterada com efeito pela Lei Complementar 40 de 2004, editada registros após a concessão do benefício em favor da demandante. O benefício previdenciário da pensão por morte, inscrito no regime próprio de previdência social dos servidores públicos, está regulamentado na Lei Complementar 40, como já disse. Faço aqui a citação das situações de dependência, né? E vou à conclusão, senhores julgadores. Eu reitero aqui a lei que deve viger, né, ao tempo do óbito. Isso está na súmula 340 do STJ, determinando que a lei aplicava a concessão da pensão por morte é a vigente na data do óbito. Transcrevo aqui a súmula 340. E analisando os autos, senhores julgadores, já indo à conclusão do meu voto, podemos constatar que a morte do decurso se deu no ano de 2003. E a lei complementar que previa o limite de idade até os 24 anos para continuar a receber a pensão por morte somente foi alterada em 7 de maio de 2007. Assim sendo, como o benefício é regido pela legislação vigente à época do óbito, a apelante faz jus à pensão por morte pelo período compreendido entre os seus 21 a 24 anos, levando a sentença, portanto, ser mantida. Ante o exposto, eu conheço da apelação, mas lhe nego provimento, mantendo em tota a sentença a qual. Como disse, senhores julgadores, é uma questão de direito intertemporal, né, e a lei vigente permitia essa ampliação. A lei vigente ao tempo do óbito permitia essa ampliação, e é o que eu estou fazendo. Que fez o juízo de primeiro grau e o que eu estou mantendo. Eu entendi tudo aí, entendi a colocação. Essa matéria realmente já ela, vez por outra, ela foi citada aqui nesse tribunal. E eu acho que a solução passa exatamente por essa aplicação, né? A questão da lei do tempo, né?
e, inclusive, já citada há pouco pelo eminente procurador do Estado. Em determinado momento aí, ele faz essa correlação aí na sua colocação. Eu não sei se foi na defesa agora ou se foi a anterior, mas ele se reporta a esta questão da É só temporalidade. questão de incidência ao caso concreto, né? Por conta da cronologia, da linha do tempo. Exatamente. Então, eu vou acompanhar integralmente Vossa Excelência no vosso voto. Desembargador Fernando. Eu acompanho. Então, a unanimidade foi conhecido e improvido o apelo nos termos do voto do relator. Eu peço aí à doutora secretária que faça o pregão do feito de número 21, só me engano, da pauta. Processo 21 da pauta 081-91-1685-2019-818-0140, apelação cível. Origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Isaías José do Nascimento, advogado Henriol Gomes Freitas, apelados Estado do Piauí e outro, Procuradoria-Geral do Estado, relator desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo, com sustentação oral pelo Dr. Marcelo Saquef. Pois não, desembargador relator. Matéria bastante batida, né? Eu estou negando provimento. Creio que não, o doutor Marcelo não vai se interessar em fazer sustentação. Eu gostaria só de submeter uma questão para otimizar o julgamento. Tem 2 processos na presente pauta, que versam matéria idêntica a esse processo. Eu só não estou com o número da pauta do outro. Eu acho que é 2 itens É o depois. 23, será? Eu acho que sim, o 23. É 2 itens após, eu acredito. Na pauta anterior, era 2 itens à frente dele. E aí a matéria é idêntica, a apelação autoral, pretendendo aí o recálculo, 23, né, desembargador Grimaldo, da base de cálculo do 13º e terço de férias, né? Isso, calendário. Isso. É o 23. Pode apregoar, senhor presidente. Eu pedia para apregoar os 2 em processos. Bloco, né? Perfeito. Não. Senhora secretária, faça o pregão, por favor. Certo, julgamento em bloco, processo número 21 e processo número 23 da pauta, 081-7937-19, 2019-818-0140, apelação cível, origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante José Osmário Lacerda Nelson, advogado Henriol Gomes Freitas, apelado Estado do Piauí e outro, Procuradoria-Geral do Estado, relator desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo, sustentação oral do Dr. Marcelo Saquef. A palavra, desembargador Agrimar. Seu voto. Pois não, senhor presidente. Conforme anunciado, conforme apregoado, vou fazer a leitura dos fundamentos de um voto que vai se aplicar para os 2, considerando a coincidência da matéria e do lastro fático. E vou fazer, pedindo vem apenas considerando que a matéria é reiterada nesse órgão fracionário, fazer apenas pela leitura da emenda. Apelação civil, processual civil e administrativo, ação sobre cálculo de 13º e terço constitucional, de férias, remuneração integral, verbos de natureza indenizatória não se incorporam aos vencimentos para qualquer efeito. Inexistência do direito reclamado. Manutenção da sentença de improcedência, recurso conhecido e improvido. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, Lei Complementar 13 de 1994, as verbas de caráter indenizatório ou de natureza própria do labore não compõem a remuneração integral do servidor. A Lei Complementar número 13 de 1994, e Lei Complementar Estadual 62 de 2005, ainda o Decreto Estadual 15.555 de 2014 e Decreto Estadual 14.482 de 2011, tratam-se de vias legislativas pelas quais traduz-se o caráter indenizatório das verbas arguídas pelo apelante e integrarem a base de cálculo do 13º e do abono de férias. Incabível pretensão recursal de incorporações das verbas indenizatórias na base de cálculo do texto constitucional e do 13º. Infere-se que as verbas de caráter indenizatório, inclusive aquelas condicionadas à efetiva prestação do serviço, por tratarem-se de verbas transitórias e indenizatórias, não compõem a remuneração para fins de cálculo de qualquer outra vantagem, ou de cálculo de qualquer outra vantagem. Relação conhecida e improvida. Assim como voto, senhor presidente, em relação aos 2 processos. Pois não, eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Fernando. Eu acompanho.
Então, a unanimidade foi conhecida e desprovida os apelos dos termos do voto do relator. Esses dois processos aqui. Com relação a esse 22, mandado de segurança, juízo de retratação, eu estou vendo aqui que eu tenho parentesco com a parte impetrante desse processo. Tá? Sei. A dona Maria de Fátima Dantas Eulálio. Né? E, assim sendo, eu declaro aqui o meu impedimento com relação a isso. Peço à doutora secretária que ele foi adiado por quê, doutora? Acho que foi só por conta da minha... Pela suspensão da sessão, né? Isso. Foi. Eu estou me declarando aqui impedido em razão do parentesco e peço o adiamento desse processo e a secretaria que promova a convocação de um substituto para cá. O 22. Passa bem aí o pregão dele, por favor, doutora secretária. Certo. Processo 22 da pauta 000767143-2016-818-0000, mandado de segurança, juiz de retratação. Impetrante Maria de Fátima Dantas Eulálio, advogados Jackson Cunha Nogueira, impetrados governador do Estado do Piauí e Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado, relator desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo, processo adiado em razão do impedimento do desembargador Ricardo Gentil. Na sequência, ao 24. Por favor, faça o pregão. Processo 24 da pauta 0021-00877-2010-818-0140, apelação cível, origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado, apelada Marcília Pérez de Oliveira, advogado José Pérez de Oliveira Filho, relator desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo, com sustentação oral, doutor Marcelo Sequef. Desembargador Agrimar. Senhor presidente, nesse caso aqui, estou reformando a sentença para afastar a condenação do Estado do Piauí ao pagamento das verbas salariais atinentes a férias. Nesse caso aqui está na direção da pretensão do doutor Marcelo. Perfeito, então. Abstenho, acompanhar o julgamento. Então, pode proferir o vosso voto. Pois não, senhor presidente. Preenchidos os requisitos, eu conheço o presente recurso. Temos a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, né? Alego apelante a preliminar de prescrição quinquenal do direito do apelado em relação ao GTS, a fundamento de que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral faz-se mister a incidência da prescrição quinquenal para a cobrança dos valores não depositados do FTS. Com razão, o apelante, o que deve incidir a prescrição quinquenal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tema 608, e por ser vinculante. Fica este juízo jungido ao aludido posicionamento da Corte Constitucional. Então, estou afastando essa prejudicial, aliás, estou acolhendo a prejudicial de mérito. Com Vossa Excelência, desembargador Fernando. Também acompanho. A unanimidade acolhida a prescrição. Quanto ao mérito propriamente dito, senhor presidente, eu digo que a autora narra, na exordial, que teria sido contratada pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí para prestar serviços como enfermeira, sendo lotada no Hospital Getúlio Vargas, que, embora tenha elaborado durante o período de 1º de janeiro de 94 a 1º de janeiro de 2007, foi dispensada sem justa causa pela administração pública. Ela junta aos autos contra-cheques, que está no ID 375-2152, nas antigas páginas 16 a 19. Nos autos, eu verifico que o recorrente não demonstrou nenhuma das situações excepcionais previstas para que a administração pública pudesse contratar diretamente a autora sem prévio concurso público, concluindo-se, portanto, que se trata de contrato nulo ante a ausência de concurso público. Não há que se falar dessa forma o dever de pagamento das demais verbas, exceto saldo de salário e FTS, em razão da nulidade do vínculo formado entre as partes, uma vez que este não possui natureza trabalhista. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos RE 705, 740 de origem do Rio Grande do Sul, e no RE 496, 478 de Roraima, e ainda no RE 765, 320 de Minas Gerais,
temas 308, 191 e 916, respectivamente, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que as contratações pela administração pública, sem a pré-aprovação em concurso público, são ilegítimas e não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do artigo 19, inciso A da Lei 8.036/90, aos depósitos de fundo de garantia, inclusive para os servidores temporários. Esta é a atual orientação do nosso tribunal. Na súmula 09, né, que reitera que o Supremo já decidiu, né, então é uma matéria também muito conhecida, senhor presidente, não carece de maiores considerações. Em face do exposto, eu voto pelo conhecimento parcial provimento do recurso, reformando a sentença para afastar a condenação do Estado do Piauí ao pagamento das verbas salariais, atinente às férias em dobro e proporcional à crescida de um terço constitucional e o acréscimo de 40% do FGTS, mantendo-se a condenação apenas quanto ao saldo de salário e FGTS, na forma da sentença recorrida. É assim que voto, senhor presidente. De fato, matéria bem conhecida nossa, acompanha Vossa Excelência, desembargador Fernando. Também acompanha o relator. A unanimidade foi conhecido e dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Feito número 25 da pauta. Por favor. Processo 25 da pauta, 080-10-48-45, 2018, 818-0036, apelação civil. Origem autos, vara única, apelante Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado, apelado Ministério Público do Estado do Piauí, relator desembargador Grimar Rodrigues de Araújo, sustentação oral, doutor Marcelo Sequef. A palavra ao relator. Também estou negando provimento a esse recurso, que não é do Estado, senhor presidente. Esse recurso é do Estado. É do Estado? Do Estado, é do Estado. Ação civil pública? 20, perdão, é 25, é? É o 25. Perdão, estava vendo 26. É o 25. Um erro aqui na hora de abrir. Um recurso aqui é do Estado, apelação civil, certo? Estou negando provimento, mantendo a sentença. Doutor Marcelo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores, a questão, apesar do adiantado da hora, vejo aqui 12h45, né? Mas é um processo que desperta uma séria preocupação em relação àquilo que o juiz Acó determinou ao Estado do Piauí, acatando o pleito do Ministério Público. O Ministério Público, na origem, ingressou com a ação civil pública, requerendo que o Estado fosse condenado, primeiro, a obrigação de não fazer, né? O que seria essa obrigação de não fazer? Obrigar o Estado a não realizar qualquer execução orçamentária de dotações, né? Dotações orçamentárias, para novas obras previstas na LOA, Lei Orçamentária Anual, sem que antes disponibilize recursos públicos para concluir Unidade Básica de Saúde de Pau d'Arco, bem como que seja o Estado do Piauí, né, a hora réu, impedido de realizar qualquer licitação para contratar novos projetos, sem que antes execute as dotações destinadas a essa mesma Unidade Básica de Saúde de Pau d'Arco. Senhores julgadores, foi deferida a liminar, sobreveio agravo de instrumento do Estado do Piauí, foi concedido um efeito suspensivo parcial, e na apelação, o magistrado, ele acatou, né, o Estado, o pleito do Ministério Público. Primeiro, condenar o Estado a concluir uma obra, determinar que, enquanto essa obra não seja concluída, o Estado não inclua dotação na lei orçamentária atual ou no exercício financeiro subsequente, senhor presidente, de dotação de novos projetos, né? Apesar de ter ressalvado projetos já incluídos no orçamento. Né? Determinou o Estado que, enquanto perdurasse esse estado, portanto, de
de não conclusão da obra que não realizasse qualquer licitação para a contratação de projetos ainda não incluídos no orçamento Doutor Marcelo, atual. doutor Marcelo, se me permite, aqui eu estou com a sentença aberta, eu estou refluindo do meu voto, em parte, apenas para manter o item A da sentença, que é condenar o Estado do Piauí a concluir a obra, que é uma obra já iniciada, né? Claro que perpassa por toda essa discussão de interferência de um poder no outro, etc, etc. Quanto aos itens A e com os itens, os outros dois itens do dispositivo da sentença, eu estou alterando. Então, eu estou alterando aqui o meu voto, saber se ainda tem interesse ainda de prosseguir na sua... Diante, desembargador Aguimar, perfeito. Diante dessa manifestação de Vossa Excelência, como eu ia centrar toda a argumentação em torno dessa questão de tolher o orçamento público e a possibilidade de instaurar novos procedimentos licitatórios, senhor presidente, que isso, por si só, seria uma intromissão, me permito assim dizer, desarrazoada do judiciário nessa seara da administração pública, a conclusão da obra é capaz de a própria obra do Aguimar já ter sido concluída, mas como Vossa Excelência restringe, então, a manutenção da sentença ao item A, que é a conclusão da obra, então, senhor presidente, eu paro por aqui a minha sustentação, na verdade, estava iniciando, né, para ouvir atentamente o voto, né, já refluído desses itens B e C, para acompanhar o julgamento. Agradeço. Pois não, eu até já entendi, aí é passar o provimento ao apelo, né? Exato, senhor presidente, eu acho que o juiz de primeiro grau, né, fazendo aqui uma reanálise, realmente se excedeu, né? Posso prosseguir, presidente? Pode sim, fica à vontade. Pronto. Tem toda essa discussão, né, que é do conhecimento de todos nós, inclusive meu, né, que militei muito na área pública, né, de fato, tem toda essa discussão em relação à interferência de poder, da independência dos poderes, etc. No caso da conclusão da obra, eu concordo com o juiz, porquanto a obra foi iniciada, o Estado estava livre na origem, né? Tem até aquele princípio do direito penal, né? Há se o libera em causa, né? Alguma coisa assim, eu lembrei aqui, apesar de não ser criminalista, mas o Estado estava livre na hora de orçar, de licitar essa UBS. Então, ela não pode ser um elefante branco, não pode ficar lá parada. Então, nesse caso, é mais do que justificada a interferência do judiciário. Entretanto, esse avanço de determinar que o Estado, enquanto perdurar inacabada a obra da unidade, não realiza a inclusão de orçamentária de exercício seguinte, de novos projetos, etc., determinar que, enquanto perdurar inacabada, não realize certame licitatório, aí é por demais desarrazoado realmente. Então, eu estou alterando o meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, né, limitando a condenação do Estado apenas à conclusão da unidade de saúde, né, e reformando a sentença quanto aos demais termos. É assim que voto. Pois não, eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Fernanda. Também acompanho. Então, conhecido e dado parcial provimento ao apelo, no voto do relator. Feito de número 26 da pauta. Processo 26 da pauta, 0800-201-56, 2017-818-0140, apelação civil, origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Carlos Ivan Fortes de Araújo, advogados Wagner Veloso Martins, apelado Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado, relator desembargador Aguimar Rodrigues de Araújo, com sustentação oral pelo doutor Marcelo Sequef. Como eu já havia dito, presidente, eu não estou negando provimento ao apelo. Negando provimento. Perfeito. Então, acho que pode passar... Perfeito, então, senhor presidente. Diante disso, perfeito. Pode ser retomado. Passar o voto. Prosseguir. Mas não, senhor presidente, aduz o apelante que ele não teve a oportunidade de ingressar nos quadros de acesso pelo fato de não ser declarada inconstitucional a parte da lei que requer o interstício de 3 anos de efetivo serviço como cabo.
a respeito desse tema, o artigo 13 da Lei Complementar 68 de 2006, que dispõe sobre a promoção de praças da Polícia Militar do Estado do Piauí, alterada pela Lei Complementar 168 de 2011, regulamenta, artigo 13, são condições para o ingresso nos quadros de acesso para quadro de praças policiais militares. Inciso 1, ter completado até a data da promoção em cada graduação o exercício mínimo de A, 3 anos de efetivo serviço como soldado para a graduação de cabo, B, 3 anos de efetivo serviço como cabo para a graduação de terceiro sargento. Tem os demais dispositivos, mas que não contemplam o presente caso, cuja leitura eu considero prescindível. E prossigo, senhor presidente. No caso dos autos, verifico que o apelante não preenchia os requisitos para concorrer à promoção de sargento, uma vez que não tinha os 3 anos da patente imediatamente inferior, conforme exigência legal acima transcrita e lida. Em relação ao fato do apelante ter ingressado no cargo de soldado da Polícia Militar sob a égide de uma norma e outra trazer modificações em relação a promoções, tal situação não caracteriza direito adquirido a permanência de vigência da norma que vigia a época do seu ingresso. Como bem lembrado pela nobre promotora em atividade nesta unidade, assim define os direitos adquiridos. Se chama direito adquirido e uma citação doutrinária que o Ministério Público fez. Todos sabemos que o direito adquirido ele precisa se verificar, contemplar todos os requisitos, na época antes da modificação da lei. A situação jurídica do autor em relação ao preenchimento do requisito de 15 anos para obter a promoção não foi consolidada antes da revogação da Lei Complementar 17 de 2006, que se pretende ver aplicada, não sendo possível defender, assim, o direito adquirido do autor. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico, assim a garantia prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, não nos protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Para ilustrar, eu trago precedente do Supremo Tribunal Federal, que vai nessa direção. Então, não há que se falar em direito adquirido. Em relação à suscitada inconstitucionalidade da Lei Complementar 68 de 2006, que é defendida pelo apelante, se diz que a inconstitucionalidade de norma pode ser formal ou material. No caso, em análise, o apelante aponta a inconstitucionalidade formal por vício de competência, entendendo que o Estado do Piauí não pode legislar sobre patente e promoção de militares, sendo prerrogativa exclusiva da União. Conforme traz o disposto no artigo 42, parágrafo 1º, e artigo 142, inciso 10, ambos da Constituição Federal, encontramos a seguinte prescrição. Artigo 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e servidores militares dos estados, territórios do Distrito Federal, os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º, e do artigo 142, parágrafos 2º e 3º. Aí vem a competência legislativa do Estado, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Pela leitura do dispositivo transcrito, é possível concluir que os Estados-membros têm competência para legislar sobre várias matérias, entre elas os direitos e deveres militares, e também a questão envolvendo a promoção, não é, portanto, inconstitucionalidade formal. Por sua vez, quanto à suposta desobediência ao Decreto Federal 88.777/83, em seu artigo 14, traz requisitos básicos para a promoção de militares, que eu ressaltei. Artigo 14. O acesso
na escala hierárquica, tanto de oficiais como de praças, será gradual e sucessivo, por promoção, de acordo com a legislação peculiar de cada unidade da federação, exigindo-se, dentre outros, os seguintes requisitos básicos. Né? E aqui eu não cito os requisitos, porque o caput já contempla o que estamos discutindo. Observe-se que o dispositivo, em análise, traz a possibilidade de ser regulamentado por legislação estadual, estabelecendo apenas requisitos básicos. Assim, qualquer outra exigência, desde que presente em legislação estadual, não é vedada expressamente pelo decreto citado. Não há, portanto, que se falar em constitucionalidade da Lei 68 de 2006, quando exige outros requisitos para a promoção de praças, além dos básicos referenciados no Decreto Federal 88.777 de 83, ou mesmo de inconstitucionalidade formal, considerando ser possível o Estado do Piauí, como unidade da Federação, editar normas sobre promoção de militares. Finalizando, não há comprovação nos autos de que o autor cumpriu os demais requisitos propostos na Lei 68, de complementar 68 de 2006, notadamente se foi julgado apto em inspeção de saúde e em exame de aptidão física para fins do curso de formação. Sendo assim, não é possível falar sem preterição do autor em relação a paradigmas mais modernos, pois, de acordo com a lei mencionada, o ingresso do quadro de acesso não se dá apenas em ordem de anterioridade, mas de acordo com o cumprimento dos requisitos supratranscritos. Isto posto, conclui-se que não há inconstitucionalidade a ser declarada, além de não haver direito adquirido do autor à Lei Complementar 17 de 96, para fins de promoção, também não há comprovação de cumprimento por este de todos os requisitos dispostos no artigo 60, na Lei Complementar 68 de 2006, para ingresso no quadro de acesso e posterior promoção, a caso aprovado no curso de formação. Assim, não assiste direito ao apelante no ingresso no curso de formação. Por todas essas razões, eu conheço da apelação civil, por quanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento, mantendo literalmente a sentença do juiz de primeiro grau, sem condenação em honorário advocatício, pelo fato do apelante ser beneficiado da justiça gratuita. Como voto, presidente? Eu acompanho Vossa Excelência, Bardô Fernando. Também acompanho. A unanimidade conhecida e desprovido o apelo no cheiro do voto do relator. Feito de número 27 da pauta. É o 30, desembargador. 30 agora? É. Processo número 30 da pauta 0025.484.51.2016, 818.0140, apelações cíveis, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante apelados Maria de Lourdes Leal e outros, advogada Paula Andréia Dantas Avelino Madeira Campos, apelado apelante Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado, relator desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo, sustentação oral, doutor Marcelo Sequef. Doutor Agrimar. Estou dando provimento, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Doutor Marcelo, com a palavra. Perfeito. Está dando provimento ao apelo do Estado, julgando improcedente totalmente os pedidos, desembargador Agrimar. Julgando improcedente totalmente os pedidos. Perfeito. Não, diante, eu ia até arguir uma preliminar de incompetência, né, para sustentar a competência do juizado especial, porque é aquela ideia, né, desembargador Agrimar, o valor da causa tem que ser analisado por litisconsorte, né, mas como Vossa Excelência está no mérito aí já afastando, né, julgando improcedente, vou me abster, senhor presidente, então, de realizar a sustentação oral. Pois não, desembargador Agrimar, com a palavra. Pronto, senhor presidente, eu conheço o presente recurso, pelo princípio da devolutividade, senhor presidente, eu vale dizer que somente fica sob processamento e análise do tribunal a matéria efetivamente impugnada para a revisão do que foi sentenciado no juízo de origem. Atenho-me efetivamente a impugnação ao que foi impugnado na apelação. Passo ao julgamento de mérito. Se existir a controvérsia, na possibilidade jurídica de se conceder provimento jurisdicional que assegure à parte autora a implantação do reenquadramento estabelecido nas leis estaduais 4.640, de 93, e 5.591, de 2006.
Por certo, a referida lei abrange grande parte dos servidores do Estado do Piauí, mas não a todos. Importante, de início, destacar que os contra-cheques anexados no documento de ID 3865-128 demonstram que todos os apelados ingressaram no serviço público antes de 1988, ou seja, sem concurso público. Com efeito, a matéria atinente à demanda é tratada no artigo 19 da DCT, qual dispõe o seguinte: transcreve aqui o artigo 19, que já foi citado, inclusive, no dia de hoje. Leitura prescindível, portanto. Tal previsão constitucional estabeleceu que os servidores públicos das 3 esferas da Federação que estivessem no exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos, né, que está expressado no artigo 19. Eu vejo que é um fundamento que, inclusive, já li no dia de hoje. Percebe-se que a estabilidade prevista no artigo 19 da DCT não assegura ao servidor a efetividade no cargo, pois esta somente se adquire através de prévia aprovação em concurso público, conforme o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, também nos termos do parágrafo 1º do artigo 19 da DCT. Sendo assim, conclui-se que, preenchidos os requisitos previstos no artigo 19, o servidor não tem direito à efetividade no serviço público, mas tão somente o direito à estabilidade extraordinária decorrente da referida norma, ou seja, do artigo 19. Trago precedente nessa direção, precedente do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Roberto Barroso, né, e outros que vão na mesma direção. Ademais disso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do artigo 19 da DCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público, no cargo em que for admitido, porém sem incorporação na carreira. Não tem direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar dos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Trago também precedente nessa direção. Cito um deles apenas para ilustrar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, a efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Prossigo. Diante dos imperativos legais vigentes, o servidor somente poderia adquirir a estabilidade se preencher os 3 requisitos: a. Estar no exercício na data da promulgação da Constituição Federal, contar com 5 anos continuados de efetivo exercício na referida data, não ter sido admitido na forma regulada no artigo 37 da Constituição Federal. O que vejo é que os documentos acostados no caderno processual, infere-se que os autores começaram a trabalhar no Serviço Público Estadual antes da Constituição de 88, portanto, conclui-se que eles não preenchem o requisito temporal exigido na redação do artigo 19, uma vez que a estabilidade somente se aplica àqueles que estavam em exercício do serviço público 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal. Trago jurisprudência nessa direção. Cuja leitura é importante fazer. Administrativo, servidor público, estadual, estabilidade extraordinária, artigo 19 da DCT, não preenchimento dos requisitos, contagem de tempo ficto para aposentadoria, impossibilidade, legislação estadual incompatível com a ordem constitucional, recurso ordinário conhecido e improvido. Para que o servidor adquira a estabilidade prevista no artigo 19 da DCT, é necessário, dentre outros requisitos, que ele estivesse em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, hipótese em que o contrato de trabalho da recorrente foi suspenso durante o período compreendido entre 30 de abril de 1987 a 30 de abril de 1989, em virtude de pedido de licença para tratar de assuntos particulares, motivo pelo qual não há ilegalidade do ato da administração, que tornou sem efeito sua estabilidade no serviço público. As hipóteses de contagem de tempo ficto de serviço previstas na Lei Estadual 2.455 são incompatíveis com o ordenamento constitucional pátrio desde o advento da Constituição Federal de 1967. Precedentes, recurso ordinário, ministro Arnaldo Esteves Lima. Em resumo, são precedentes no sentido de que é necessário que preencha esse requisito temporal de 5 anos antecedentes à promulgação da Constituição de 88. Trazendo a lição acima,
Para o caso em análise, observe que a pretensão de enquadramento do serviço público pela recorrente é algo que está além da estabilidade e alcança a esfera da efetividade. Sendo assim, ainda que o servidor possua estabilidade extraordinária, concedida pelo artigo 19, não pode ser considerado efetivo, conforme o julgamento em sede de repercussão geral, tema 1157 da Corte Constitucional. Assim, o certo é que, neste caso, não tendo os autores comprovado o vínculo estatutário junto ao ente público, por não terem ingressado no serviço público mediante concurso público, torna-se incontroversa a insubsistência da pretensão de reenquadramento ante a ausência de efetividade. Desta forma, assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser reformada, uma vez que os autores não têm direito às garantias próprias dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, como a progressão funcional pleiteada e demais benefícios privativos da carreira. Forte nessas razões, eu conheço o presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Diante do ônus da sucumbência, majora os honorários advocatícios para 5% sobre o valor da causa, com observância da gratuidade da justiça deferida. É assim que voto, senhor presidente. Vossa Excelência está dando provimento ao apelo do Estado, né? Isso, para julgar improcedentes os pedidos autorais. E negando da parte que a Maria de Lourdes também recorreram, né? Eles recorreram também. Maria de Lourdes, Leal e outros. Ou não? Isso, não, o recurso é só do Estado. É só do Estado? É do Estado. Tá. Porque aqui aparece como apelante, apelados. Maria de Lourdes, Leal e outros. Advogada, apelado e apelante. Tá bom. Então, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Desembargador Fernando. Me acompanha. A unanimidade foi conhecida e provido o apelo, né, apresentado pelo Estado nos termos do voto do relator. Meus amigos, já são 13 horas e 10 minutos, né? Nós já estamos 4 horas aqui de batente, mas vamos ainda, eu vou pedir permissão a Vossa Excelência para colocar mais um em pauta e pedir para a gente suspender isso para a próxima sessão, né? Os demais. Então, em nome aí do prestígio ao doutor Marcelo, que nos acompanha, e eu vou prestigiar também aqui o tempo do processo, em tramitação, peço à doutora Natália que faça o pregão de número 33 da pauta. Processo número 33 da pauta, 070-6950-79-2018, 818-0000, mandado de segurança, juiz de retratação. Impetrante, Aécio Kleber de Sales Ramos Júnior, advogado, Paulo Roberto Miura Filho, impetrados, Estado do Piauí e outros, Procuradoria-Geral do Estado, relator desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo, com sustentação oral pelo doutor Marcelo Sequef. Ador Agrimar. É uma situação de juízo de retratação que eu estou acatando. Trata-se de matéria similar que nós acabamos de votar. Questão de reenquadramento. Doutor Marcelo, alguma... Não, é só uma observação que eu teria, porque é um juízo de retratação e é muito semelhante à ação anterior. Ingressou ao impetrante antes da Constituição, sem concurso público, não comprovou que é efetivo o ônus dele, o desembargador externo esse entendimento, e o ID 146929 faz clara referência a um contrato de trabalho, ou seja, ele não ingressou por concurso público. E aí o tema 1157 de repercussão geral, que diz que é vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração, ou seja, se é efetivado aquele que ingressou sem concurso antes da promulgação, mesmo que beneficiário da estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. Pelo que entendi, desembargador Agrimar, Vossa Excelência está exercendo positivamente o juízo de retratação, correto? Correto. Não, então era só essas observações, senhor presidente, que eu gostaria de fazer, então acompanhar aqui atentamente o desfecho desse julgamento. Muito obrigado. A palavra do desembargador Agrimar. Senhor presidente, considerando que nós já discutimos ainda há pouco, né, todos os fundamentos, eu ratifico os fundamentos já debatidos na presente sessão, vou apenas à conclusão para que fique contextualizado. O servidor contemplado pela estabilidade
excepcional deve respeitar os regramentos contidos no tema 1157 do Supremo Tribunal Federal, vale dizer, não faz jus a qualquer eventual vantagem pecuniária originada de reenquadramento na carreira, superando, inclusive, as leis de regência, sejam de ordem estadual ou federal, em razão da natureza vinculante do precedente qualificado emitido pela Corte Constitucional, em sede de repercussão geral. Então, em juízo de retratação, né, que eu julgo procedente, aplicando a tese de repercussão geral definida pelo Supremo Tribunal Federal, no já referido tema 1157, servidor com com estabilidade excepcional, sem direito a reenquadramento, eu reformo o acórdão, exerço o juízo de retratação nos moldes do artigo 1040, inciso 1 do CPC, a nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, para reformar o acórdão de ID aqui citado, para conhecer da apelação, os autos de mandado de segurança, e não conceder a segurança, negando o reenquadramento do cargo, ao cargo de engenheiro, que é a pretensão, classe 3, referência E, e, por consequência, não sendo devido o reajuste do vencimento correspondente ao equivocado reenquadramento funcional. Como voto, senhor presidente? Oi, não. Eu também acompanho Vossa Excelência, Embaixador Fernando. Também acompanho. A unanimidade proferido o juízo positivo de retratação e consequente denegação do mandado de segurança. Assim sendo, senhores julgadores, eu peço a compreensão de todos e principalmente dos colegas, a não ser que haja alguma urgência aí, algum processo pautado ainda que vocês entendam que deva ser julgado agora, então ficam todos adiados para a próxima sessão. Os que não foram votados nesta sessão ficam adiados. Alguma observação dos colegas, Fernando, Agrimar? Não, não. Sem observação. Então, nesse caso, com a compreensão também da doutora Catarina, do doutor Marcelo Sekef, enfim, de todos, que a doutora secretária nós vamos suspender, dado o adiantado da hora, a nossa sessão por hoje, e os demais feitos não votados ficam automaticamente prorrogados ou adiados para a próxima sessão. Eu quero agradecer prioradamente a presença de todos, dos colegas, da procuradora, doutor Marcelo, enfim, de toda a secretária, das intérpretes que estiveram conosco até agora, e desejando a todos um feliz dia e já antecipadamente uma feliz final de semana. Um abraço a todos. Tá? Abraço, bom dia. Igualmente, Muito presidente. obrigada. Um abraço a todos. E um abraço e a todas. todos. Bom trabalho a todos. Próximo. Até breve. Até mais. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, igualmente.